Grande Criador, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar congregados e adorar ao Senhor. Toma conta de cada um de nós, ó Pai, e faça de nós uma bênção. Dependemos de Ti, que o Senhor possa manifestar mais e mais Sua presença, Seu poder em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Grande Senhor, pedimos que o Senhor tome conta de cada um de nós, de nosso coração, de nossos sentimentos, para que, falando a Sua palavra, venha edificar corações que Te amam. Toma conta de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar mais um pouquinho hoje sobre não vos conheço. Nós temos passado por várias escrituras e esta daqui, que temos conhecimento já há muito tempo, devemos ver exatamente o que ela diz. Quando Deus diz, não vos conheço. Só tem uma classe de gente que é conhecida por Deus. Não é nós, vamos ficar assim, claro. Vamos falar uma classe de gente que é conhecida por Deus. E esta classe de gente é somente aqueles que conseguiram ver a mensagem e o mensageiro no seu dia. Esses são aqueles que Deus conhece. Porque os outros que não veem a mensagem e o mensageiro de Deus no dia, é estes que Deus não conhece. Porque antes de você querer que Deus te conheça, primeiro você tem que conhecê-lo. Conhecê-lo, reconhecê-lo. Porque, do contrário, vai ouvir naquele dia estas palavras: não vos conheço. E não há um eleito que Deus não conhece. Não há um filho que o pai e a mãe não conheçam. E não tem um filho de Deus que Deus não conhece. Agora, aqueles que não são seus filhos, são apenas criaturas dele. Este é o tipo de gente que ele não conhece. Porque não é porque Deus não entende as coisas, não é porque Deus deixa passar despercebido, é que Deus tem uma mensagem em cada tempo.
E quando ele tem uma mensagem, ele tem um mensageiro. Ele teve o Noé e teve uma mensagem diferente das demais mensagens, depois que Moisés era o mensageiro, mas a mensagem dele era diferente. A maneira dele pregar era diferente, porque estavam vivendo em tempos diferentes. Não vamos querer que Noé prega vai chover e que Moisés viesse pregar e dizer vai chover. Não, a mensagem é diferente. Tem um mensageiro, mas a mensagem é diferente. Então, um pregava vai chover, o outro eu vim aqui para vos libertar, para tirar vocês da terra do Egito, para tirar vocês das garras de Faraó. E assim você vai ver cada profeta, cada mensageiro, ele tinha uma mensagem. Um homem que tinha a mensagem para falar contra a maneira das mulheres viverem e agirem foi o profeta Elias. Isso nós temos ele, Deus do Velho Testamento, e cada vez que aquele Espírito se manifestou, porque Elias não morreu. Então, se Elias não morreu, aquele Espírito estava para vir sobre outra pessoa. Por isso o Espírito de Elias veio sobre Eliseu. Depois veio sobre João Batista. E cada um tinha uma mensagem no seu dia. Nos dias de Elias, nós tínhamos ali Jezabel para ouvir a mensagem, e era o tipo de mulher e de rei Acabe que Deus não conhecia. Porque eles não conheceram o profeta que Deus mandou. Eles não reconheceram a Elias, então Deus não conheceu a Acabe e a Jezabel. E assim você vai andando na Bíblia e vendo aqueles que Deus conheceu e que Deus não conheceu. Porque Deus não pode conhecer a mim quando Ele manda uma mensagem e eu não aceito. Então Ele não me conhece. Porque Ele mandou uma mensagem para que através da mensagem que Ele mandou, eu viesse conhecê-lo. Então, se eu conheci Ele, como nós já falamos, isso é claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se essas ovelhas ouvem a voz, elas conhecem o mensageiro daquele dia. Aquelas que não ouvem aquela voz, não dão atenção, não praticam o que aquela mensagem naquele dia está fadada a fazer. Você não pode querer que as pessoas dos dias de Jesus vivam a mensagem dos dias de Moisés. Assim, o povo dos dias de Moisés viveram a mensagem dos dias de Noé. Não, cada um teve o seu dia e para cada dia Deus teve uma mensagem. E para cada dia Deus teve um mensageiro para pregar aquela mensagem. Então, quando o povo não conhece o mensageiro, não conhece a mensagem, é esse tipo de gente que Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Eu não vos conheço. Vocês podem cantar, vocês podem pular, vocês podem glorificar, vocês podem viver como vocês queiram, santificado, justificado, mas eu não vos conheço. Agora, Deus só pode conhecer quando o seu Espírito está vivendo em nós. Se o Espírito de Deus não vive em nós, então Deus não pode nos conhecer. Isso é importante. E as pessoas não sabem o que é o Espírito. O Espírito de Deus é a mensagem do dia. Aquilo que dá vida é o Espírito. Mas se a pessoa não consegue alcançar a luz para a mensagem daquele dia, então elas não têm vida, porque elas não têm o Espírito. Elas não têm o Espírito Santo. Então elas não têm vida. E elas não podem ser conhecidas por Deus. Nós temos aí milhões de pessoas que hoje adoram a Deus, mas Deus não as conhece.
nós podemos ir aproximando de Jesus. Quem não conheceu Jesus, como Jesus vai conhecê-lo? Jesus mesmo disse: vocês pregam no meu nome, como está escrito aqui, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos? Uma pregação. Nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos maravilhas, não expulsamos demônios em teu nome. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus nunca disse para eles que eles não fizeram aquilo. Ele simplesmente: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Isso é coisa muito simples, porque as pessoas não conheceram nos dias o ministério, nos dias do irmão Branham. E como nós já temos pregado, deixa eu apenas falar alguma coisinha para vocês daqueles dias do profeta. Os dias do profeta eram dias da manifestação das virgens prudentes e das virgens nécias. Exatamente naquele tempo do profeta. Eu vou te mostrar que é no tempo do profeta, porque naquele tempo era meia-noite. À meia-noite ouviu-se o clamor: eis aí vem o esposo. E à meia-noite, quem era o profeta era William Branham. Então, aquela meia-noite já tinha um clamor. Mas as virgens nécias que estavam nos Estados Unidos, as virgens nécias formadas de pentecostais e igrejas nominais daquele dia que viveram no tempo do irmão Branham, estas virgens nécias não puderam reconhecer o irmão Branham, não puderam reconhecer o profeta. Agora, depois que passa, vocês podem ver, depois que passa, o irmão José Branham pode ajuntar mais gente no tabernáculo Branham do que o irmão Branham. O tempo do irmão Branham não ajuntou tanta gente como pode ser ajuntada ainda tanta gente no tabernáculo Branham em Jeffersonville hoje, com o ministério do irmão José Branham, que é um profeta. Mas aquele povo dos Estados Unidos não tinham que conhecer outro profeta senão o William Branham. William Branham era o profeta para os Estados Unidos. Ele era o sétimo anjo. Ele tocou a trombeta de Deus, que revelou os selos, revelou os trovões, revelou o novo nome, e no seu dia ninguém conheceu aquilo. Então, isto é que a voz de Deus vai dizer: não vos conheço, não vos conheço. Por quê? Porque eu estive com vocês e vocês não me conheceram. Eu estava em Branham. Irmãos, Deus não estava apenas com Branham. Uma coisa é Deus estar conosco e outra coisa é Deus estar em nós. Deus não estava apenas com Branham, Deus estava em Branham. Quando Deus estava naquele corpo, então aquele corpo estava refletindo toda a vontade de Deus para aquele tempo nos Estados Unidos. Por isso foi o maior tempo. Irmão Branham ouviu Deus dizer para ele, quando ele quis ser igual aos outros profetas, Deus disse para ele: eu não te chamei para ser igual a eles. Você tem um ministério muito maior. Então, se tinha um ministério maior, tem um julgamento maior. O ministério maior era a revelação das eras, dos selos, dos trovões, do novo nome, era a manifestação de Elias, a manifestação do Filho do Homem, eram os dias da voz do sétimo anjo. Estava vivendo tudo naquele tempo, essas escrituras estavam cumprindo naqueles dias. A hora da meia-noite estava ali e o esposo estava chegando. Aí ele pregou a mensagem, a festa das trombetas, e disse que o esposo é a palavra revelada. Ele pregou a mensagem provando sua palavra 236
e disse que ela, a noiva, já está casada. Eu quero que vocês prestem atenção nisto, porque o tempo do casamento era exatamente no tempo do profeta, no tempo que aparecia as virgens prudentes, que criam na mensagem do profeta, e as virgens nécias, as loucas, que não creram na mensagem do profeta. Esse versículo aqui é tão claro para nós aprendermos. Olha, 25 de São Mateus, versículo 9 e 10. E as prudentes disseram, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Comprar azeite. Se vocês olham em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, falando da era de Laodiceia, o Senhor está dizendo: aquele que precisa enxergar, quer enxergar, vocês venham a mim e compre esse colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. E esse colírio era exatamente o Espírito Santo, que naquele dia só estava com a mensagem do profeta. Não estava com mais nenhuma mensagem. Quando Deus opera na terra através de um homem, Deus só tem um homem na terra para aquilo. É uma mensagem. Todos nós, os demais homens, temos que crer naquela mensagem que aquele homem está pregando. Porque Deus não é dois, Deus não é três, Deus não é um grupo. Irmão Brando diz: Deus nunca trabalhou com um grupo, porque Deus é um e Ele trabalha com uma só pessoa de cada vez. Então eu gostei desse versículo aqui. E tendo elas ido comprá-lo. Quem? As virgens nécias. Quais as virgens nécias? Pentecostais. Gente da primeira e segunda etapa do irmão Brana, já no seu dia, foram comprar. Indo elas comprar. Você não encontra azeite. Como comprar? Só tinha um lugar. As nécias disseram para as prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite. Porque as nécias sabiam a mensagem, o azeite, o Espírito Santo só estava na mensagem do profeta daquele dia. E eles não quiseram receber aquela mensagem. Por isso elas eram virgens nécias. Virgens porque eram pessoas boas. Quando se fala em uma virgem hoje, que é até difícil, mas virgem é pessoa boa, intocada. Por isso que ela é uma virgem. Então ela era virgem louca, mas era virgem. Então eram boas pessoas, amáveis pessoas, puras pessoas, só que não tinham o Espírito, o azeite. E o azeite estava na mensagem do profeta naquele dia. Então as virgens prudentes eram aquelas que creram em Brana, mas que não creram apenas quando ele manifestou o ministério da primeira e segunda etapa de cura divina e trazendo o conhecimento do segredo dos corações dos homens. Não, eles tinham que entender que o azeite já estava na terceira etapa do profeta. Quando ele revelou os selos, os trovões, ele diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, que a terceira etapa foi. E ele não estava dizendo assim: a terceira etapa vai acontecer. A terceira etapa foi. Isso foi 6 meses, mais ou menos, antes de Deus levar nosso profeta. Ele pregou os ungidos dos últimos dias e disse: a terceira etapa foi. Então alguém está esperando a terceira etapa. A terceira etapa seria para poder chamar a atenção das virgens prudentes, para que elas pudessem receber o esposo, para que elas pudessem casar.
Casar com aquela palavra. O casar, você sabe que é um compromisso. Quem casa tem um compromisso. Quando você está namorando, você não tem compromisso. Você está namorando, está conhecendo aquela moça, está conhecendo aquele rapaz, está conhecendo as famílias. Mas quando casam, então há um compromisso. E quando Deus veio no tempo de William Branham com uma mensagem, não foi para namorar o povo, foi para o casamento. Foi para aparecer as virgens. Era tempo de virgens prudentes, para poder crer na terceira puxada que o profeta pregou. E aqueles que creram naquela terceira puxada foram os únicos que casaram naquele dia. O casamento foi feito com eles, vocês querem ver? Porque isso tudo aqui já aconteceu. Tem gente que está esperando isso acontecer. Vai aparecer as virgens prudentes, as virgens nécias. Não, as virgens prudentes eram aquelas que aceitaram a terceira etapa no tempo do irmão Branham. As virgens nécias, loucas, eram aqueles que rejeitaram a mensagem do profeta, os pentecostais e os demais. Rejeitaram a mensagem do profeta e de dentro da mensagem, os da primeira e segunda etapa, que não puderam receber o azeite, porque o azeite era a terceira etapa. E como que eles iam receber se eles não tiveram revelação? E era caso de revelação, porque Deus disse para o profeta, não diga para eles nada da terceira puxada. Para o povo dos Estados Unidos, não precisa dizer, se nós pudéssemos encontrar com o irmão que foi pastor lá no Tabernáculo Branham, irmão Neville, se pudéssemos encontrar ele, e você ia ver, aquele era o eleito. Aquele fazia parte da noiva daquele dia, que casou com a mensagem da terceira puxada do profeta, naquele dia. Mas os demais, eu estou falando de um que a gente lê mais nas mensagens, o irmão Branham falando bem dele, falando do que ele era, do espírito que ele tinha, do sofrimento que aquele irmão tinha com a sua família, em doenças. E o irmão Branham mostrava que aquele homem, Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma. Então, era um homem que creu na primeira e segunda etapa, mas era um homem que estava vendo a terceira etapa do profeta naquele dia. Por isso, esses homens morreram lá no tempo que o irmão Branham morreu. Eles morreram também. Tem hora que você não percebe, mas quando o profeta vai, o profeta parte, Deus leva embora o profeta, ele leva também aqueles que creem nele. E depois, os demais que ficam, diz o irmão Branham, que Deus derrama uma praga sobre eles. A praga de cegueira, para eles não verem aquela palavra. Então, no tempo do irmão Branham, era o tempo do casamento. Você quer ver? A gente tem pregado isso, porque o irmão Branham diz, em Provando Sua Palavra, 263, que é um parágrafo muito grande, mas ele fala várias vezes dentro daquele parágrafo, ela está unida, ela está casada. Irmão Branham fala. Então, se era tempo do casamento, você quer ver? Era no tempo do profeta, o cumprimento de Mateus 25, verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. A terceira puxada, a palavra revelada. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Bodas é casamento. As que estavam preparadas entraram com ele, com o mensageiro do dia, para as bodas, para o casamento. E quando entrou para o casamento, o que aconteceu? A Bíblia diz, e fechou-se a porta. Por isso, naquele tempo, o cordeiro tinha saído do trono, e quando o cordeiro sai do trono, termina a misericórdia para aquele povo, porque o cordeiro saiu, a intercessão saiu, o povo depende daquele mensageiro daquele dia, daquela mensagem, e se unir com aquele mensageiro e mensagem daquele dia, que foi o profeta. E quando eles uniram com o irmão Branham, vocês não pensam que foi milhares, não. Irmão Branham, em sua mensagem, dizia, se subir 12 dos Estados Unidos, será muito. Eu não sei porque o irmão Branham falava tão pouco assim.
12, porque no tempo dele, por mais que tinha gente, milhares de pessoas que cercavam o irmão Brana, mas para a revelação da terceira puxada, era pouquíssimas pessoas. E foi naquele tempo, então, que as virgens prudentes levantaram e as virgens prudentes creram no profeta, creram na mensagem, creram na terceira etapa, não ficaram só com a primeira e segunda, creram na terceira etapa, mas aqueles que ficaram para trás, as virgens nécias, que começou ali dentro do ministério do profeta, as virgens nécias estavam ali também dentro, foi só o irmão Brana partir, o que eles estavam esperando? Que o irmão Brana ressuscitasse para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Quer dizer, eles esperam, o irmão Pierre Green, que já partiu, dorme no Senhor, estava esperando isso daí o tempo todo. Andou com o profeta, comeu com o profeta, dormiu com o profeta e não o viu como profeta. Porque se tivesse visto irmão Brana como profeta, teria crido que naquele dia era dia do esposo, porque aí veio o esposo. Enquanto elas foram comprar azeite, elas voltaram ao pentecostalismo, elas voltaram à festa pentecostal daquele dia. Ao invés de ficar com a terceira puxada, voltaram à festa pentecostal. É isso que tem acontecido. E se vocês notarem hoje, dentro da mensagem, está a mesma coisa. Quando é pregada a mensagem do esposo, eles da mensagem hoje, primeira e segunda etapa, estão voltando ao pentecostalismo. Talvez vocês ficam quietinhos por aqui, não sabem nada, mas aqueles que entram na internet e vê algum culto, alguma reunião desses pregadores que antes pregavam a mensagem de uma forma tremenda, a mensagem do irmão Brana, hoje eles estão, o povo está pulando, as mulheres estão revirando dentro da igreja e correndo dentro da igreja, e eles estão achando que isso é o Espírito Santo, estão procurando comprar o azeite. É isso que estão fazendo, procurando comprar azeite, era voltar ao pentecostalismo, é crer na mensagem anterior. Crendo na mensagem anterior, eles estavam atrás de comprar o azeite, eles queriam festa, eles queriam pular, eles queriam gritar, e Deus agora estava na terceira puxada do irmão Brana, revelando os selos. Pega as fitas dos selos para você ver se vai haver muito barulho, se vai haver muito pentecostalismo nessas mensagens do irmão Brana, quando revela. Não, você não vai encontrar. Por quê? Porque naquele dia era dia de ensinamento, era dia do azeite, era dia das pessoas entender, estou casando, estou me tornando responsável por uma mensagem que eu ouvi. Eles ouviram a mensagem do profeta, mas as virgens nécias ali dentro tiveram que ir embora. Não ficaram na terceira puxada do irmão Brana. Aqui a Bíblia diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Entraram com ele, com o mensageiro William Brana, com o sétimo anjo, para as bodas, para o casamento. Você está preocupado que vai haver um casamento no céu? O casamento foi feito na terra, pelo ministério do Filho do Homem, assim diz o Senhor, através da boca de William Brana. Provando sua palavra, 236, você precisa crer naquilo que foi revelado, você precisa crer no que o profeta pregou, para você poder saber que a porta naquele dia fechou, e fechou-se a porta. Para quem fechou a porta? Fechou a porta para a virgem nécia. A porta está fechada, o cordeiro saiu do trono, não há nenhum benefício para a virgem nécia. Porque ela perdeu o azeite, ela não pôde ter o azeite que era o Espírito Santo, a mensagem do profeta que era a terceira puxada. Olha, vocês têm que trabalhar assim, justificação, santificação, restauração de dons, batismo com o Espírito Santo com a mensagem do profeta. Você tem o batismo com o Espírito Santo, não é com os pentecostais, pulando, gritando, você tem com a mensagem
do profeta. É ali que você tem o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque os pentecostais pularam e gritaram, mas não quiseram nem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não podia operar neles naquele tempo. Virgens nécias, virgens loucas, correndo atrás do azeite, quando o azeite estava ali através do profeta. Mas quem podia aceitar a terceira puxada? Todo mundo naquele dia cria no irmão Branham porque curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, mas eles não criam no irmão Branham porque o irmão Branham revelou a palavra. Eles não criam no irmão Branham porque o irmão Branham revelou as eras. Trouxe para nós cada nome do mensageiro de cada era. Aquilo já foi uma revelação na primeira e segunda etapa, que estava indicando que Deus estava na terra, num homem, para trazer uma mensagem mais profunda para eles, que era a revelação dos selos, dos trovões, que nem escrito os trovões estavam em Apocalipse 10. Precisava de uma revelação, e essa revelação tinha que vir não na primeira etapa, não na segunda, mas na terceira puxada. Amém? Aí depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Não importa o quanto vocês pulam, gritam e orem a mim e peçam a mim. Não importa o quanto vocês dizem, Senhor, Senhor. Não importa, porque a porta já estava fechada. Não vos conheço. Então, as pessoas do meio pentecostal e da primeira e segunda etapa do irmão Branham, nos dias do irmão Branham, tinha que saber que estas palavras pertencem a eles. Não vos conheço, ou vos não conheço. Isto é uma parte que eu estou lendo aqui, e eu quero ler mais alguma coisa aqui para você ver. Bom, esse finalzinho aqui, capítulo 25, verso 13, diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem é que está esperando o Filho do Homem mais? Todos nós sabemos que o Filho do Homem veio no tempo do irmão Branham, porque o Filho do Homem veio para fazer o casamento. É o mesmo parágrafo 236, provando sua palavra. O Filho do Homem veio para fazer o casamento do crente com a palavra, do crente com os trovões, do crente com a revelação. E quem perdeu não foi casado. E ali estava aqueles dias manifestos. Escuta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eles não ficaram nem sabendo. Por isso Deus disse para eles: não vos conheço. Não importa o que vocês falem, o que vocês façam, não vos conheço. Aí tem Mateus 7, verso 21 em diante: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estou terminando, mas eu quero deixar estas escrituras para vocês, porque capítulo 24 de Mateus, deixa eu ler vários versículos, para vocês notarem que era o tempo do casamento, era o tempo da vinda do Senhor como Filho do Homem. O Senhor não vai vir mais como Filho do Homem. Filho do Homem foi no tempo do profeta, o último mensageiro. É ali que Deus desceu numa carne humana. Filho do Homem é Deus num homem. Deus numa carne humana. E aqui nós vemos, presta atenção, foi tudo no tempo do irmão Branham. Mateus 24, 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso foi naquele tempo dele. Escuta: porquanto assim
como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, que era aquela vinda que Deus estava vindo nele, em carne humana, em William Branham. Vamos prosseguir aqui, verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Porque nós temos dois lados da terra. Escuta bem o que o irmão Branham ensina através disso, e a Bíblia também. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. E tem outro versículo que diz: estando na cama, será tomado um e deixado o outro, porque é a parte da noite de um lado do mundo e a parte do dia, ao mesmo tempo que é noite aqui, é dia no outro lado da terra. Então a Bíblia, ela é perfeita. Quando isso aconteceu, naqueles dias do profeta, a mensagem estava chamando a atenção daqueles que ouviram, tanto à noite como durante o dia, do outro lado da terra. Aquela mensagem, ela valia para tudo isso. Mas a Bíblia diz que, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a mensagem do profeta que nós conhecemos, que o dia que veio o vosso Senhor, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, era exatamente a quase meia hora de silêncio de Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Quando abriu o sétimo selo, e isto era o dia da vinda do Senhor, como diz aqui Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Era um mistério, o dia do Filho do Homem. Deus estar numa carne, chamado William Branham, era o Filho do Homem. Alguém vai pensar, mas você está dizendo que Branham era o Filho do Homem? Não, eu estou apenas citando a Bíblia. É dia do Filho do Homem. Então o Filho do Homem, que é Cristo, estava num homem chamado Branham. Por isso, quando eles chamaram Branham de Jesus Cristo, ele parou de pregar. Porque ele não era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava nele. Ele era Branham. Era outra manifestação, não era aquela manifestação lá da Galileia. Agora era a manifestação para os gentios. A manifestação daquele Jesus da Galileia foi para os judeus, mas a manifestação agora de Jesus para os gentios no tempo de William Branham. E eles não puderam ter esta revelação. Escuta que eu já estou terminando, porque isso daqui é importante também. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. E eles não souberam mesmo. Irmão Branham diz em suas mensagens, almas encarceradas e outras mensagens, ele mostra isso para nós, de que vigie bem o sétimo. O sétimo é a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor que está escrito aqui. Vocês, pois, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora. Se fosse para mim falar, trocar em miúdo para vocês, vocês deviam ter vigiado, porque vocês não sabem que dia o vosso Senhor veio. E o vosso Senhor veio naquele dia 28. 3, das 18h10 às 18h30, para uma manifestação, para que o profeta recebesse a mensagem lá no monte e levasse a mensagem para o tabernáculo Branham em Jeffersonville. Mas eles não vigiaram. Tudo isso está ligado. Vigie bem o sétimo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Então o vosso Senhor já veio. Qual Senhor? O Senhor dos Estados Unidos. Você sabe o que era Deus em Branham? Elohim. Você sabe o que é Elohim no grego? Senhor.
Era Senhor, Deus estava ali em carne humana, mas eles não perceberam. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tudo isso daqui aconteceu nos dias de William Branham. A vinda de Cristo num profeta como Filho do Homem para poder fazer o casamento do crente com a palavra. O irmão Branham diz tão claro, ele diz: é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá do céu em carne humana para unir os dois. Provando sua palavra, 236. É Jesus Cristo, Filho do Homem, que descerá do céu em carne humana. Agora, Jesus não pode descer do céu em carne humana. Aquele Jesus, quando ele desceu do céu, a carne humana era brana. Por isso aí você liga isto com Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu. Liga isso também com 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É só você ligar isso, você vê. Naquele dia foi o dia em que as virgens prudentes receberam o azeite, a terceira puxada. Agora, isso tem estendido até nós. Dias de Noé, dias de Ló, dias do Filho do Homem. Tem estendido até nós. A vinda do Senhor tem estendido até nós. Porque teria que ter o conhecimento dessas coisas, que o irmão Branham não pôde pregar o que eu estou pregando para vocês hoje. E Deus diz para ele: não diga a ninguém. Irmão Branham não podia pregar isso aqui, falar para vocês como eu estou falando hoje para vocês, porque Deus o proibiu. Mas quando a mensagem, após o irmão Branham partir em Apocalipse 10, de 1 a 7, então teria que vir outra mensagem, em Apocalipse 10, de 8 a 11, para poder tomar o livrinho da mão do sétimo anjo, toma dele o livrinho, coma. Como é meditar? Comer é descer, comer é se alimentar. O livrinho tem que ser comido. Mas a Bíblia não diz que é para um grupo de homens comer o livrinho. A Bíblia diz que foi João que tomou o livrinho da mão do anjo e comeu. E aí passa a profetizar a povos, reis, nações e línguas. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade que nós temos de falar destas grandezas. Mesmo o mundo de hoje não importando, não crendo, eles não creram no Senhor, eles não creram em Branham, crerão agora no que eu estou pregando? Também não crerão, mas o eleito crerá, a virgem prudente crerá, mas a virgem louca da primeira e segunda etapa é virgem. Pessoas que procuram cantar os melhores hinos, vestir as melhores roupas, cobrir melhor o seu corpo, estão mostrando como virgens, mas são loucas, porque não tem o azeite, não tem a terceira puxada que o Senhor deu no último dia, através da última mensagem. Reconhecemos que o seu profeta pregou a última mensagem de revelação, mas o Senhor tinha a última mensagem para ser comida por João e pregada por João. Dá-nos graça, Pai, para viver neste dia e reconhecer este dia, o dia deste livrinho, o dia de comer este livrinho. Deixa-me, dá-me a oportunidade de estar ao lado desta pessoa que coma o livrinho, que está comendo o livrinho,
para que eu possa me alimentar também, porque o Senhor não fará muita gente comer o livrinho, o Senhor dará o livrinho para uma pessoa comer, e depois nós todos, Senhor, temos que ir àquela pessoa e tomar dela já o livrinho mastigado, a mensagem mastigada, é saber que BRANHM é novo nome, ninguém sabia, Senhor. Temos que ir e tomar aquilo ali para nós agora e reconhecer nossa posição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer mais nada, Senhor, mas que isto sirva para despertar cada eleito em cada parte desse mundo, e eles venham manifestar, que eles venham comunicar conosco e dizer: eu creio nesta palavra, eu creio nesta terceira puxada, eu pertenço também a esta Virgem prudente nesse dia final, eu aceito essa mensagem, eu como juntamente com vocês este livrinho. Toca no coração do eleito nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque cada eleito saberá que ao comer este livro, eles vão ser desprezados, vão ser rejeitados, nem a família vai ver eles com bons olhos. Talvez verá eles como uns loucos que estão crendo numa coisa que ninguém crê na terra. Pai, mas o eleito sabe, sempre foi assim. Foi Abraão sozinho, foi Moisés sozinho, foi Josué sozinho, foi Elias sozinho, Eliseu, foi João Batista sozinho, foi Jesus sozinho, foi Brana sozinho, será João sozinho também, mas terá aqueles que comem o livro. É tão pouco, Senhor, tão pouco que a sua esposa, nesse dia final, que é a Virgem prudente, ela está representada não em Noé, não em 8, mas representada em em Enoque. É muito pouca gente que crerá, mas a palavra é verdade. Ajuda este povo, abre o coração deles para crer e viver a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aí veio as bodas. Tempo de bodas é tempo de casamento. Você pode ver que Mateus 24 e Mateus 25, ele não está mostrando o tempo da festa das bodas, mas está mostrando o tempo das bodas, porque tempo das bodas foi o tempo do irmão branco, tempo de casamento, o crente casar com a palavra. Agora nós estamos chegando ao ponto de nos preparar para ir para a festa. É isso que o profeta pregou também. Esta mensagem é para nos preparar. Está tudo dentro do parágrafo 236, provando sua palavra. Está o casamento, depois no final ele diz: ela está casada, agora ela vai para a festa das bodas. Amém. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. Lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos
amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.